Muitas coisas em Jujutsu Kaisen continuam sendo um mistério, mesmo o mangá se encaminhando para o seu final derradeiro, e nesse vídeo vamos tentar solucionar alguns deles. E aí, meus queridos, tranquilos? Eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop, e nesse vídeo vamos falar sobre as teorias mais malucas de Jujutsu Kaisen que fazem sim muito sentido para a obra e para os mistérios que ainda não foram solucionados nela. No capítulo 257 nós tivemos a revelação do verdadeiro nome da técnica do Sukuna, mas ainda não nos foi explicado como ela funciona nem o que ela é direito. Então essas teorias podem complementar e até revelar qual é a verdadeira técnica dele e o que ela faz. Porque até agora a gente só tem o nome, que é Mizushi, Santuário. Para começar, a nossa principal teoria do vídeo, o Fuga do Sukuna. O que ele é, da onde veio e como ele funciona, hoje no Globo Repórter. Não, sem zoeira. O Fuga é a técnica talvez mais poderosa do Sukuna, até mais poderosa que a sua expansão de domínio, se você parar para reparar, porque a expansão de domínio é a técnica suprema de um feiticeiro. Mas Jujutsu Kaisen tem uma coisa muito curiosa que é, não se pode confiar no narrador. Isso é uma característica de Jujutsu Kaisen e das narrativas também em geral. Tem dois tipos de narradores, são aqueles confiáveis e os que não dá pra confiar, que é o caso de Jujutsu Kaisen, porque muitas vezes o narrador fala uma coisa e ela se prova errada, ou nem é o que o narrador falou. E no caso de Jujutsu Kaisen, talvez a técnica suprema do Sukuna não seja a sua expansão de domínio, mas sim o Fuga, que é praticamente uma tática nuke, cara. É uma tipo explosão nuclear localizada ali que acaba com tudo. Ele usou pra vencer uma Horaga, e sem dúvida essa técnica pode vencer praticamente qualquer pessoa, menos o Gojo, que não pode ser afetado por nada, a não ser o corte do mundo do Sukuna e do Mahoraga. Mas o Fuga em si, o que ele seria? O Fuga nessa teoria já se conecta com outra pergunta de que é, aonde a lança do Sukuna tá? E nessa teoria, o Fuga é a lança do Sukuna. Calma, eu vou explicar pra vocês, vai fazer sentido ou não, depende do que você achar. Pra mim faz um pouco de sentido. Sukuna tinha duas armas principais na Era Heian, quando ele lutava, que era aqueles guizos com uma faca na ponta e a sua lança, uma espécie de tridente ali lança. Os guizos ele recuperou com a ajuda dos aliados dele e ele usou na batalha contra o Kashimo, e depois ele foi retirado dele pelo Higurumo, na expansão de domínio dele. No caso, a lança do Sukuna seria o Fuga, que ele não quis perder de tão poderosa que ela é. Essa é uma das teorias do Fuga, tá? A lança, no caso, quando ele se tornou um objeto amaldiçoado, ele teria mesclado a lança e a energia amaldiçoada dela com a energia amaldiçoada dele, ao mesmo tempo que ele fez um voto de que ele só podia usar essa técnica, essa arma, na forma de uma energia maciça e destruidora, quando ele tivesse um oponente à altura que ele pelo menos respeitasse. E isso seria um voto muito restritivo pro Sukuna, porque ele não respeita e nem considera ninguém forte. As únicas pessoas que ele considerou forte na obra inteira e respeitou foi o Jogo, o Mahoraga e o Gojo. O Gojo seria inútil usar o Fuga contra ele, como eu já disse, porque as técnicas do Gojo, o infinito, não faria com que o Fuga fosse necessariamente efetivo contra ele, porque não ia fazer nada contra ele. Já o Jogo e o Sukuna são personagens que ele respeitou, que ele considerou forte, então esse voto se aplicaria. E sim, essa técnica funcionaria neles, já que ela basicamente aniquila com tudo menos o Gojo. O Gojo é exceção de tudo, cara, é muito escroto os poderes dele. E a lança seu Fuga, esquece, ela pareceu um arco, tá? Vamos considerar que na forma de energia ela não seja uma lança, ela possa ser manipulada da forma que ele quiser, então escolheu fazer um arco, porque né, mais fácil de mirar. Ela poderia ser mesclada na energia amaldiçoada dela, já que ela é uma arma amaldiçoada, um artefato divino amaldiçoado, que basicamente uma arma amaldiçoada, um artefato amaldiçoado é quando uma energia amaldiçoada específica ou do usuário dela se mescla com aquela arma, então cria uma arma amaldiçoada, um artefato amaldiçoado. No caso do Sukuna, é a própria energia dele que viraram os dedos. Então não seria impossível a lança ser o Fuga sim, cara, seria totalmente possível. E quando ele fala abra, é porque ele tá abrindo a parte da alma dele onde tá o Fuga, que ele tá retirando pra usar, que seria a lança no caso. Mas essa teoria vai de contraparte com a outra teoria, que é o cozinheiro malevolente, que essa talvez seria a técnica verdadeira do Sukuna, de ser o cozinheiro. Tem um vídeo aí no canal que eu já fiz, porque nessa teoria do cozinheiro malevolente, a técnica do Sukuna em si seria como se fosse um cozinheiro. Ele teria duas facas para preparar os pratos, para cortar os pratos, os ingredientes, e ele teria o Fuga, que é o fogo, para aquecer e cozinhar a comida ali. E através da técnica do cozinheiro ele poderia identificar as receitas das coisas, bem resumidamente eu tô falando, para saber como as técnicas dos outros funcionam, já que ele faz isso com todo mundo. Mas essa teoria vai contra a nossa teoria de que a lança é o Fuga. Outra teoria também é que o próprio Fuga não seja a lança nem a técnica do cozinheiro malevolente,
mas sim uma precaução que ele tomou para não perder os dedos. Quando o Sukuna atingisse um certo número de dedos, através do pacto dele, ele poderia usar o Fuga como uma última técnica para proteger esses dedos, para enfim não perder eles, porque senão ele perderia todo o poder deles. Então talvez seja um pacto dessa forma, que ele só pode usar condensando a energia dele em puro calor para proteger os dedos que ele tem. Mas ela só pode usar nesse caso, quando ele tá completamente ferrado, que é quase impossível. Novamente, seria um pacto muito difícil de se cumprir, porque o Sukuna quase nunca está sob perigo, de tão poderoso que ele é. Agora entrando em outra teoria sobre os poderes do Sukuna, não Fuga, mas também faz parte do Fuga, é a teoria dos 4 elementos. Que o Sukuna, na verdade, a técnica dele não seria o cozinheiro malevolente, e o Fuga não seria a lança dele, e ele também não seria a técnica dele os cortes em si, mas seriam os elementos. Como assim os elementos? Mas ele não usou nenhum elemento, eu te explico. Ele usou só o fogo e o vento em teoria, mas e os outros onde é que está? Vou explicar pra você, calma aí, vai fazer sentido. Nessa teoria, o Fuga seria o fogo, a água seria a própria energia amaldiçoada, que ele teria um controle absurdo e um conhecimento absurdo, porque muitas vezes a energia, o espírito é tratado como se fosse um rio. Na cultura asiática, no budismo, como se fosse um mar de energia, um mar de espiritualidade. Então essa seria a água, a energia amaldiçoada, o controle e o conhecimento absoluto. A terra seria a manipulação do corpo dele, a manipulação do físico, já que o Sukuna tem aquela forma híbrida, com 4 braços, 4 olhos, com 2 bocas, ele pode manipular o corpo dele. Então a terra seria ele manipulando o físico do corpo dele, a manipulação de terra, o físico. E o vento seriam os cortes, que ele usa corriqueiramente sempre que ele tá em perigo ou sempre que ele quer destruir alguém por zoeira. Outra técnica que também pode explicar as verdadeiras habilidades do Sukuna é a técnica da divindade, e essa daqui é a minha preferida, que eu acho mais interessante. A técnica do Sukuna, a verdadeira técnica inata dele, nada mais seria que a técnica de ser um ser divino, a técnica de transcender o material e o humano, coisa que ele já fez, né? Essa técnica permitiria a ele, através do esforço, através do conhecimento, evoluir o seu corpo e suas técnicas até o nível divino, ao ponto de enfrentar qualquer coisa. Seria quase como se fosse uma Horaga, mas não se adaptar aos empecilhos na sua frente, mas sim evoluir o seu corpo para poder lutar de frente com eles, já que o Sukuna, né, é o ápice do mundo Jujutsu, tanto fisicamente quanto a energia amaldiçoada dele e sua inteligência para as lutas. E isso também daria para ele a compreensão divina, que explicaria ele poder descobrir como funciona a técnica de todo mundo, até dos feiticeiros que não sabem como sua própria técnica funciona, que é o caso do Higuruma. O cara sabia mais da técnica do que o próprio dono, então seria a compreensão divina. Outra teoria que anularia essa também é que o Sukuna, na verdade, transcendeu o humano, por isso que ele é daquele jeito, ele é como se fosse o Tengen. Ele chegou num nível de poder tão absurdo que o humano já não é o que ele é quase uma divindade. Não seria a técnica dele, mas seria o poder dele que fez ele evoluir a esse ponto. E isso também faz sentido, mas eu ainda prefiro a teoria da divindade, que é mais interessante, porque o cara literalmente é como se fosse Deus. Quando ele fala com o Jogo, cara, e fala: orgulhe-se, você é forte, é literalmente a cena do Fullmetal Alchemist, quando Deus tá falando com o Ed. É a mesma coisa. O Sukuna representa a divindade que não entende a empatia, e o Jogo, o humano, ele chora e fala: o que é isso? E o Sukuna responde: eu não saberia dizer. Porque o Sukuna é uma divindade, ele não entende a humanidade, ele não entende o humano, ele não entende as dificuldades, ele não entende o reconhecimento. O Jogo, como sendo uma maldição humanizada, tá fazendo a parte do humano, e o Sukuna do divino, por isso que ele não entende. Por isso, eu prefiro a teoria da divindade do que o Sukuna ter evoluído até chegar no ponto do Tengen. Agora vamos para outra teoria, que é sobre as expansões de domínio aberto, que essa é bem mais simples, mas interessante também. Como eu disse, não dá pra confiar no narrador Jujutsu, ele é sempre mentiroso, ele sempre engana a gente, ele conta meias verdades e nunca diz o que realmente tá acontecendo. Por mais que ele explique, aquilo sempre tem uma reviravolta e o que ele explicou não faz muito sentido. A expansão de domínio do Sukuna é dita como uma coisa divina, transcendental, quase um quadro pintado ao ar livre no céu, porque ela transcendeu o espaço material que o feiticeiro cria e ela é aberta, ela se mescla com o físico. Ela só tem um espaço que tem um limite, mas não um espaço, uma dimensão de bolso ali que ele consegue fazer expansão como os outros, que no caso são as expansões fechadas, que é, entre aspas, o nível mais poderoso de expansão. No caso, o Sukuna transcendeu isso e o Kenjaku também. Mas acompanha meu raciocínio. E se, na verdade, as expansões de domínio aberto fossem uma variação da expansão de domínio completa? Porque em certo ponto da obra, o Sukuna usa a expansão de domínio dele fechada.
Ok, ele não tava com os dedos, talvez é por isso que ele usou a expansão fechada, porque ele não tinha poder para abrir ela. Mas e se a verdadeira forma superior da expansão de domínio for a expansão de domínio aberta incompleta? Um aprimoramento da expansão de domínio completa, mas que não chega a completar, não chega a fechar aquele espaço. Ela só cria uma área onde pode ser afetado pelos poderes dele. Não teria um acerto garantido, o que pro Sukuna não é um problema, porque a técnica dele cria cortes infinitos que cortam o material e a energia amaldiçoada. Então dane-se tem um acerto específico, um acerto garantido. Ele pode cortar tudo, ok, que a expansão dele tem. Na luta contra o Gojo, mas talvez porque o Gojo tenha fechado a expansão dele em cima do Sukuna. Ou até mesmo tenha, mesmo sendo uma expansão de domínio completa, já que é o Sukuna, ele também é uma exceção como o Gojo. O Megumi fala que expansões de domínio incompletas não tem o acerto garantido, mas isso não quer dizer que o Sukuna não possa ter. Como eu já disse, a história mente pra gente e nos conta meias verdades. Então pode ser que a expansão de domínio suprema do Sukuna na verdade seja uma expansão de domínio incompleta que foi aprimorada ao ápice possível, porque isso daria vantagem pra ele, muito mais do que fechar um espaço onde alguém poderia quebrar. Ali dentro daquele espaço, ele é praticamente um deus, onde nada pode afetar ele e ele destrói tudo. O único jeito de escapar é usando sua expansão para fechar na dele, o que é quase impossível, já que a dele é muito refinada, ou saindo do espaço da expansão dele, o que não daria tempo, já que ele vaporiza, atomiza tudo com os cortes dele, os cortes materiais e os cortes que cortam energia amaldiçoada, o Hachi e o Kai. Agora vamos para a última teoria, que não tem muito a ver com o Sukuna. Esse vídeo você pode ver que foi muito focado no Sukuna, porque o Sukuna é um grande mistério da obra, mas ainda tem a ver com o Sukuna, porque o Megumi é o corpo do Sukuna, e essa teoria é sobre o Megumi e a técnica das 10 sombras, o ápice da técnica das 10 sombras. Já nos foi explicado que quando um Shinigami é destruído, ele se junta com outro, e assim é formada a totalidade, que é a evolução dos Shikigamis, e conforme todos vão se destruindo, eles vão se juntando até formar um Shikigami quase invencível, que seria a totalidade completa. Mas e se esse Shikigami não fosse necessariamente um Shikigami, mas a totalidade fosse o próprio usuário das 10 sombras com os poderes de um Shikigami, de todos os Shikigamis da técnica dele? Não seria uma coisa que ele iria invocar, mas sim o poder de todos os Shikigamis que ele teria através da totalidade da destruição de todos os Shikigamis que ele invoca. Porque o Sukuna em si já se mostrou sendo capaz de usar as técnicas da 10 sombra sem estar com o Shikigami, como o tiro do elefante que ele usa contra o Gojo. Então por que não a totalidade ser todos os poderes dos Shikigamis no feiticeiro que usa as 10 sombras? Imagina como seria escroto, cara, o Megumi com a adaptação do Mahoraga e todos os poderes dos outros Shikigamis. Seria o feiticeiro mais poderoso. Nem o Gojo nem o Sukuna é da round pra esse cara, ainda mais com a energia amaldiçoada que ele tem acumulado se ele conseguir sair do corpo do Sukuna, já que ele passou por tudo quanto é desgraça enquanto tava lá. É muito pesar, muita depressão, então ele seria muito poderoso e conseguiria usar essas técnicas quase sem limite nenhum, se essa fosse realmente a totalidade final. Sem falar que a expansão de domínio dele, ele não descobriu ainda qual é o poder verdadeiro dela. Mas é isso, meus queridos, essas foram as teorias de Jujutsu Kaisen, que por mais que sejam malucas, fazem muito sentido. E se você não é inscrito do canal, cara, gostou do vídeo, achou interessante essas teorias, essas ideias, cara, deixa um like, se inscreve se não for inscrito. Se já for inscrito, cara, deixa um like pra ajudar a gente, porque o YouTube, ele faz você ter que pedir para as pessoas deixar like. É muito chato isso, mas é necessário, porque é só assim que o vídeo é divulgado. E se vocês gostaram de vídeos assim, de teorias, de curiosidades sobre Jujutsu Kaisen, deixem aí nos comentários, falem se vocês querem mais. Tem uma playlist de Jujutsu Kaisen aqui no canal muito interessante sobre interpretações de poderes, interpretações de personagens, os erros da obra e curiosidades também nos shorts. Então, se gosta de Jujutsu Kaisen, cara, tem muita coisa interessante no canal aqui pra você, vai lá dar uma conferida. É isso então, meus queridos, e como sempre, tamo junto.